Jesus afirmou que o que entra no homem não o contamina, então posso beber? No vídeo de hoje, vamos discutir sobre alimentação. Muitas pessoas acreditam, principalmente com base nesse verso que vamos abordar agora, que Jesus disse que podemos comer de tudo. Mateus 15, versículos 10 e 11 nos dizem: Então Jesus chamou a multidão para perto dele e disse: Ouçam e entendam. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca é o que o contamina. Será que Jesus estava realmente falando sobre comida? Vejamos o que está escrito em Atos 15, versículos 28 e 29. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós mesmos não impor a vocês nenhum fardo além do necessário, abster-se de alimentos sacrificados a ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem se evitarem essas coisas. Essa decisão foi recebida com alegria. Isso significa que Jesus ensinava algo diferente dos apóstolos e dos anciãos? Se Jesus realmente falou que podemos comer de tudo, então seria válido até mesmo consumir sangue. Irmãos, se basearmos nossa fé e doutrina em apenas um verso isolado, com certeza entenderemos a Bíblia de forma equivocada. Mas o que o Senhor estava realmente falando no capítulo 15 de Mateus? Na verdade, ele estava falando sobre a tradição dos anciãos, que só comiam depois de lavar as mãos várias vezes, chegando até a transgredir o quinto mandamento de Deus. Por causa dessa tradição, eles brigavam com os pais. Portanto, Jesus estava falando sobre as ideias que saem do homem que o contaminam, pois ninguém é tolo o suficiente para comer algo sabendo que fará mal. Se Jesus tivesse dito que realmente podemos ingerir qualquer coisa, então poderíamos encher a cara de cachaça sem problemas, pois não é o que entra que nos contamina, mas sim o que sai. Cientificamente, já está provado que certos tipos de dieta podem prejudicar a saúde e até mesmo afetar o comportamento da pessoa. Por exemplo, se a glicose baixar muito, você pode ficar até mesmo com problemas mentais e vir a óbito. Podemos observar que os discípulos pediram uma explicação sobre a parábola que Jesus estava contando, ou seja, eles buscavam uma melhor ilustração. No versículo 20, ele explica: essas são as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. A contaminação a qual Jesus se refere está relacionada aos pensamentos e à postura da pessoa em discernir o que é certo e o que é errado. Outra passagem bíblica que muitos usam para dizer que Deus liberou comer todos os tipos de carne está no livro de Atos, capítulo 10. Vamos ler agora essa passagem. No dia seguinte, indo eles pelo caminho e ficando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E, sentindo fome, quis comer. Enquanto ele preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase, e viu o céu aberto e um objeto como um grande lençol que descia, sendo baixado à terra pelas quatro pontas. No qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra, bem como aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, pois jamais comi algo comum e imundo. Segunda vez a voz lhe disse: Não considera comum ao que Deus purificou. Isto se repetiu por 3 vezes, e então, o objeto foi recolhido ao céu. Estando Pedro perplexo acerca do significado da visão que teve, é que os homens enviados por Cornélio. Tem muita gente que usa essa passagem para dizer que agora se pode comer todo tipo de carne. Porém, nessa visão,
Deus estava mandando Pedro comer todas as aves do céu, como por exemplo, um urubu. Quem comeria essa ave imunda, sendo que Deus já havia proibido de ser comida? Leia Levítico, capítulo 11. Além disso, na visão, Deus mostrou a Pedro todos os tipos de répteis, como lagartixas e cobras. Havia também na visão Deus mandando Pedro comer todos os tipos de animais quadrúpedes, como cavalos, elefantes, jumentos, girafas, rinocerontes, tigres, ursos, cachorros e gatos. Será que Deus estava mandando comer cachorro e matar os gatinhos para comer? É claro que não. Isso é uma blasfêmia. Mas o que Deus estava querendo de Pedro nessa visão? A explicação está no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Ouvindo os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro. E, ao subir Pedro a Jerusalém, contenderam com aqueles que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então, Pedro começou a explicar-lhes por ordem, dizendo: eu estava orando na cidade de Jope e, em êxtase, tive uma visão. Vi descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas, e cheguei perto de mim. Olhei atentamente e vi nele quadrúpedes, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me diz: mata e come. Sucedeu isso por 3 vezes, e tudo acolheu-se novamente ao céu. E é que, na mesma hora, pararam junto à casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E o Espírito me disse que fosse com eles, sem hesitar. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos na casa daquele homem. Ele nos contou como viu em pé um anjo em sua casa, que lhe disse: e envia homens a Jope e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele te dirá palavras pelas quais serão salvas, tu e toda a tua casa. E, quando começou a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, assim como sobre nós no princípio. Então, lembrei-me da palavra do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para poder resistir a Deus? E, ouvindo estas coisas, eles se aquietaram e glorificaram a Deus, dizendo: e na verdade, até aos gentios foi conceder o arrependimento para a vida. Atos 11, 1, 18. Irmãos, ainda é preciso explicar sobre esse assunto? Como podemos compreender por essa passagem que os discípulos encontraram que apenas os judeus tinham direito ao dom de Deus, enquanto os gentios não tinham? Pedro até repete a visão para os outros apóstolos para justificar por que ele está pregando aos gentios, aos não-judeus, e até mesmo comendo com eles. Até então, eles acreditavam que apenas os judeus tinham direito à salvação, e é por isso que a visão foi concedida. Cornélio era um romano, um gentio e não um judeu. Observe o que Pedro falou ou pensou na visão: Senhor, nunca comi algo comum e imundo. Se antes Jesus tivesse liberado comer de tudo, Pedro não teria pensado assim. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele diz algo e não cumpre? Ou fala e não percebe? Números 23 verso 19. Pois eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, filhos de Jacó, não sois destruídos. Malaquias 3 verso 6.
Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios 3:16, 17. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6:19, 20. Nosso corpo pertence a Deus, portanto, Ele quer habitar em nós. Para isso, precisamos cuidar dele e não destruí-lo com alimentos nocivos à saúde. Deus jamais mandou a raça humana comer o que quiser, pois não teríamos saúde nem uma mente boa, quanto mais uma vida espiritual de forma a agradar a Deus. Irmão, se eu fosse falar tudo sobre esse assunto, o vídeo ficaria muito grande e o tornaria cansativo. Então vamos encerrar por aqui. Não esqueça de deixar o seu gostei. Que Deus te abençoe.